Camila também, Vanessa também já participou de algumas coisas. Eu E não, aí o rolê é enorme, assim. E eu, esse processo... Oi? me explica melhor o que você quer dizer com a dança resgata. Como É assim? porque a dança ela vai desencoraçar. Então, tudo aquilo que você não desenvolveu em termos emocionais, digamos assim, de personalidade, de atributos psicológicos, de qualidades, qualidades mesmo, assim, no sentido de tanto positiva ou negativa, né? Porque às vezes a gente acha que uma coisa é negativa, mas ela é positiva. Tudo isso que não apareceu na personalidade com os anos certinhos passa a aparecer com a dança. E a dança ela dá estrutura para isso tudo aparecer. Por isso que dança terapêutica Quer vai ser a dizer, pós do momento. parar de dançar, né? Porque senão o que Não, vai acontecer? começou a dançar, já era. Não tem como parar, né? Porque senão encoraça tudo de novo. É tipo isso, gente, tipo isso. Ai, olha, Alice, Felipe, muito bom. que Adorei. bom. Alice, vamos levar o minicurso para o Rio de Janeiro, quero. Inclusive, quero levar pós-graduações, quero levar um monte de coisa, habilitar os dançarinos para um monte de coisa diferente. Pessoa intuitiva, gente, pessoa intuitiva. E aí, olha só, fazendo o teste, vocês já vão ver como é que funciona basicamente como é que eu falo? Os padrões psicológicos. Isso aqui é um resumo. Se vocês jogarem na internet, retrato de um INFP, retrato de um trabalho de um INFP, problemas de saúde do INFP, tudo vocês vão achar resumo, né? Tudo já tem resumo, tem muita coisa boa nos tipos psicológicos. Eu uso eles para avaliar meus dançarinos, por exemplo, as pessoas que eu dou aula, tudo eu avalio por ali para saber para onde que eu vou, como é que eu vou fazer e como fazer, porque para mim adianta metade do caminho, né? E aí, ó, vocês têm alguns subtipos, né, que vieram dessa abordagem do tipo psicológico junguiano. Que para Jung eram só 8. Você é extrovertido intuição? Beleza. Você é extrovertido sensação? Beleza. Você é intuitivo, você é introvertido pensamento? Ótimo. Era bem fechadinho. Só que Jung ele falava o quê? Olha, a pessoa ela é, na consciência, extrovertida intuição, que é o caso, por exemplo, meu caso. Eu sou introvertido intuição. Só que minha função oposta... sobe só um pouquinho, Cris, que eu vou usar até isso aqui de auxílio. Ui, não. Opa, opa. Não, subir, baixar. Baixa um pouquinho, acho que é isso. Isso. Opa, mais um pouquinho. Só naquele padrãozinho que tem os tipos. Qual que você Baixa quer? mais, baixa mais um Aqui? pouquinho nas letras. T, E, isso, essa aqui. O que acontece? Meu tipo é esse, INFP, né? Ou seja, conscientemente, eu sou introvertido, intuição. No meu inconsciente, existe uma pessoa que é extrovertida e que é sensação. Por exemplo, as funções aqui, vocês vão ver que elas são divididas entre função consciente e função inconsciente. Sua função consciente, ou melhor, as funções que são conscientes, que são do ego, são pensamento e são sentimento. As funções que são inconscientes são intuição e sensação. Ou seja, eu, enquanto pessoa, funciono muito mais pelo meu inconsciente do que pela minha consciência. E isso é um fato, né? Hoje em dia eu sei que eu não escolho tudo que eu quero, mas que a vida vai escolhendo para mim, basicamente. Né? Ou seja, eu escolho sim, mas né, é o inconsciente que dá mais pitaco. Então, eu tenho uma personalidade que funciona via inconsciente. O julgamento, a percepção das coisas. Em contrapartida, o que eu estou escondendo em mim? Né? É meu lado extrovertido, que é o lado que gosta de um monte de gente, que gosta da muvuca, que gosta da bagunça, com minha função sensação. E a função sensação me irrita muito lidar com pessoas sensação. Que elas são devagar, que é um monte de explicação,
fica futucando, tocando você o tempo inteiro. Não, mas olha só, professor, olha aqui, não sei o quê, não sei o quê. Aí aquilo vai me dando um negócio. Só que eu fui resolvendo isso com os anos de terapia, né, gente? Porque terapia serve para isso. Então, eu já melhorei muito esses lados, né? De ego e sombra, digamos assim. Então, a gente tem esses padrões. Ou seja, o seu tipo psicológico, ele sempre tem um tipo psicológico que é oposto. E Jung já falava muito disso na obra dele. E no meio disso que ele foi pensar que se eu uso minha intuição, né? Significa que outras 3 funções estão perdidinhas ali dentro da minha cabeça. E aí ele propôs que a gente pensasse bem sobre os tipos psicológicos, porque existiam auxílios psicológicos ali para minha função como é que fala? Minha função primária, tá? E aí veio esse pessoal, Kinston Bates, veio a Myers-Briggs, e aí eles ampliaram isso para 16 tipos psicológicos. Por quê? Aí eles começaram a estudar com milhões de pessoas, né? Como é que se organizava essas funções. Então, você pode ser intuitivo com base em pensamento ou com base em sentimento. Você pode ser sensação com base em pensamento ou com base em sentimento. Você pode ser deixa eu ver, um pensamento com base em intuição. Você tem várias possibilidades de organizar esse ser humano ali. Deu para entender mais ou menos? Sim? Sim, É isso. E aí a complexo pra gente... caramba, mas sim. Complexo pra caramba, mas sim. É que eu estou tentando resumir 10 aulas assim, em 5 minutos. Porque, gente, Imagino. Jung é sinistro, tá? Mas façam um teste, vocês vão gostar muito do resultado. Pensem com carinho nas questões, respondam. Se deu 2, leia os 2 tipos. Se deu 3, leia os 3 tipos. Decida qual é o que está mais próximo de você, né? E isso vai ajudar muito, porque todos os tipos psicológicos têm vocações, habilidades, problemas, digamos assim, qualidades, defeitos, tudo está nos 2 eixos, tá? E vai valer muito a pena, inclusive para a gente que dança, né? Eu dei um curso sobre essa avaliação para a gente descobrir fatores de movimento. É muito legal. Então, ó, fica a dica aí para o pessoal da dança, que quase todo mundo aqui dança, né? Então, vamos lá. Olha, o tipo pensamento, ele vai ser ligado ao fator de movimento espaço, tá? Lá em Laban, que é aquela pessoa que, né, sai andando para todos os lados, gosta de explorar tudo, tem que ver o que está acontecendo para pensar onde que vai, como é que vai pisar. O tipo sentimento tem ligação com fluência, né, que é essa coisa de ser fluido mesmo, de fazer coisas sequenciadas, e é bem legal assim o tipo sentimento, porque é aquela pessoa que está dançando, fez um monte de coisa, você fica, nossa, fulana, adorei aquele giro que você deu maravilhoso. Aí a pessoa, eu girei? Girou, fulana. Nossa, nem percebi. É porque ela tá tão no fluxo da vida dela ali, que ela não percebe o que ela tá fazendo. O sentimento faz muito isso. O pensamento não, ele precisa saber, ok, eu tenho que chegar na metade do palco, mas eu saio por qual lado? Com qual perna? Qual é a força que eu tenho que usar? Eu tenho que estar com o braço aonde? A coreografia é essa mesmo? Tem certeza? A pessoa, o pensamento daquela pessoa toda aqui, ó, toda aqui, trabalhadinha na regra. E aí você tem a intuição, que é aquela pessoa que trabalha com o tempo, que pode ser tempo súbito, rápido, pode ser tempo sustentado, né? Eu sou muito sustentado. Ai, gente, eu preciso ler sobre essa mulher. Eu vou tirar essa semana para imprimir tudo aquilo e vou ler, tá? Eu preciso entender 100% da Helenita. E aí você tem o tipo de sensação, que vai ser aquela pessoa que está ligado ao peso. Aí todo o movimento dela é pesado, é marcado, é curto, né? É aquela pessoa bem organizadinha ali. É bem divertidinho esse processo. E aí serve pra gente. Deixa eu ver. Quando você fala os fatores de movimento, para mim, me vem a questão dos modos de execução em Helenita.
né, nos fundamentos da dança, que a gente tem vários Aham, modos de execução, que seriam modos de aplicar essa energia, entendendo sim, que as questões psicológicas também são modos de mover energia. Eu acho que isso. dá para fazer uma pontezinha interessante aí, com os modos de Dá, execução. por isso que é meu interesse em ler essa mulher, gente. O trabalho da Vitória é sobre isso, ela quis mensurar a energia. Se eu soubesse da Helenita, antes, nossa, já teria usado a Helenita em vez de Laban, porque vale muito a pena. E aí, a gente falando de personalidade, igual o Will está propondo, a gente está falando de energia vital, né? De para onde a sua energia psicológica está indo. E aí entram outras questões de psicologia analítica, que aí, por exemplo, é equivalência e entropia, né? Para onde que está indo essa energia psicológica? Ela encontrou alguma coisa que está valendo a pena ser vivida, ela se mantém ali, né? Na equivalência o tempo inteiro. E aí, por exemplo, você está no relacionamento, beleza, está aqui, bonitinho, está na equivalência, né? Inconsciente e consciência. Eu gosto de fulano por causa disso, eu estou projetando X conteúdo nele, etc e tal. Só que aí você termina, aquele monte de energia psicológica volta para o inconsciente. Então, um lado sobe mais do que o outro na balança, digamos assim. E aí você tem uma entropia. Você manda energia da consciência para o inconsciente. Aí você gera uma depressãozinha, fica irritado, acontece um monte de coisa. Isso tudo é um processo psicológico básico, dentro da psicologia analítica, que vai trabalhar nessa dinâmica de personalidade. Não só nessa daqui, mas nos arquétipos também. Então, por exemplo, eu sou intuitivo, só que quando eu preciso ser pensamento, eu dou meu pulo e aí eu tenho uma entropia. Eu tiro de uma função e mando para outra. E aí eu me organizo melhor com alguns temas. Deu para entender mais ou menos? A gente tem esses processos energéticos o tempo inteiro nessa dinâmica da cabeça da gente. E aí, voltando lá no começo, a Penny queria saber, né, das abordagens, por que que Jung está dentro da abordagem psicodinâmica? Porque ele fala de energia psicodinâmica. É isso, basicamente. E aí, a gente tem vários fatores aqui. Você tem os temperamentos junguianos, que vai ser NF, quem tiver NF lá no meiozinho, vai ser idealista, NT são os racionais, mais pensamento, SJ, os guardiões, e esse SP são os artesãos, aqueles que vão fazer muitas obras maravilhosas para a gente ficar babando. É por aí que vai. E aí você tem 16 tipos humanos ali. Tem doadores, inspiradores, executivos, visionários, dramatizador, cuidador, guardião, fazedor, protetor, idealista, cientista, pensador, nutridor, artista, inspetor e mecânico. Tudo isso aí também está ligado com arquétipos e está ligado com os complexos humanos. Então, por exemplo, lembra lá do começo da conversa sobre essa ideia dos arquétipos junguianos? A gente não tem acesso ao arquétipo em si. Às vezes eu vejo gente falando de arquétipo como se a gente pudesse acessar eles. Mas a gente não tem esse acesso ao arquétipo. A gente tem acesso à imagem arquetípica, que é um pedacinho desse mundo de experiências humanas que a gente tem. Então, por exemplo, aqui a gente tem algumas personalidades que são ligadas ao complexo materno. Quem vai ser? Por exemplo, doador, cuidador, dramatizador e cadê? Nutridor. A gente tem aí, ó, 4 personalidades que estão ligadas à função, ao complexo materno. E aí você tem executivo, cadê? Executivo, guardião, pensador e inspetor. Mecânico também. Está ligado mais à função paterna, mais ao complexo paterno. Aí você tem visionário, artista. Cadê o outro? Tem um outro aqui. Artista, visionário, inspiradores, por exemplo, está ligado ao complexo de criança. Aí você tem várias conexões que a gente vai fazendo aqui. Mas deu para entender mais ou menos esse rolê dos tipos psicológicos. É basicamente isso aí que a gente tem dessa abordagem do Jung. Mas, em contrapartida, que a gente vai falar um pouquinho de mitologia agora, para fechar nossa vida,
o Jung ele vai propor uma série de coisas muito malucas, digamos assim. Eu queria colocar umas musiquinhas para rodar aqui, mas eu não sei se eu vou conseguir. Deixa eu ver. Felipe, posso Oi, fazer uma pergunta antes de você colocar para rodar aí? claro. Na verdade, pergunta não, assim, quando você relaciona os tipos psicológicos com os fatores de movimento de lado, que você falou, Uhum. o tipo pensamento está mais ligado a movimento e espaço. Queria que você falasse um pouquinho melhor para eu entender um pouco mais. Como, Sim, como sim. assim que você relaciona? Em que sentido? Mais ou menos assim. Para Laban, os fatores de movimento, eles são qualidades que você tem da sua movimentação mesmo, em termos gerais. Né? Não precisa ser necessariamente na dança. Como é que eu posso explicar de uma forma prática? A gente tem esses fatores básicos para movimento. A gente vai ter tempo, vai ter fluência, vai ter peso e vai ter espaço, né? Você vai ter Isso. lá para você se... Oi. Oi? Alguém falou alguma coisa? Não? Ok. Então você vai ter, por exemplo, para se mexer, sei lá, pegar um copo de água. Você tem que avaliar o espaço onde você está, tem que desviar de alguma coisa, tem que usar uma força para pegar o copo de água, você tem que fazer todo esse trâmite. Ou seja, tem os fatores de movimento, tudo acontecendo ao mesmo tempo, né? Nesse exemplo bem vagabundo, gente. Gente da dança não me mate, é um exemplo vagabundo. E aí, por exemplo, você tem todos esses fatores ali acontecendo. Um desses fatores vai ser o que mais domina, porque ele é um fator que, em teoria, está ligado à sua forma de se expressar no mundo. E se está ligado à sua forma de se expressar no mundo, está ligado à sua personalidade, no resumo da ópera. E aí, o Laban ele viu que essa abordagem dos tipos psicológicos junguianos explicava muito essa noção de energia, como é que eu posso dizer, mental que as pessoas tinham em relação à dança que elas tinham. E aí, por exemplo, a pessoa que é intuitiva, ela sempre vai ser uma pessoa ligada ao fator tempo, porque a personalidade dela tende a ter esse aspecto de movimento em maior quantidade do que outros. Por exemplo, eu sou tempo na dança, eu sou tempo sustentado. Eu gosto tudo muito leve, tudo muito bonitinho, cresce, aquela coisa toda. Eu gosto, amo. Sem peso nenhum. Fico ali, meu peso é leve, né? Peso pena. E aí eu tô lá, me amando. Só que para andar, eu sou uma pessoa assim, tô falando, nossa, gente, vamos ali rapidinho comprar um negócio? E aí eu saio andando e falando, de repente eu olho, você tá 5 esquinas para trás, que eu já saí andando rápido, e vou. Eu nem percebo se a pessoa tá do meu lado ou não, porque aí eu sou tempo rápido, né? Ou seja, o tempo é uma qualidade para mim que vai ser sempre muito presente. Então, quem é intuitivo tem essa característica de tempo muito presente na rotina, né, dele, sendo uma das qualidades do tempo, que aí a gente tem que falar de Laban, é um outro rolê. Mas tem bastante, né, se eu não me engano, acho que são 8 subcategorias, Alice, que tem. Alice ou Camila, Cíntia também deve saber. Acho que são isso, né? São 8 categorias de tempo, 8 categorias de espaço, de fluência, são 8, como é que falam, né? Nem categorias, é 8 ações, né? Tem 8 tipos de ações dentro de cada tipo de fator de movimento. Então, por exemplo, você tem isso, né? No tempo, sustentar, no tempo aí. Se a pessoa ela é sensação, para Jung, a pessoa sensação é aquela pessoa mais lenta, que gosta de pegar as coisas, tocar, observar, tem que saber o que vai acontecer para ela planejar. É uma pessoa que é muito ligada ao fator peso, aquela pessoa mais puxadinha para baixo, gosta de fazer as coisas com o mínimo de esforço possível, né? É aquela pessoa mais tranquilona, assim, de conviver. E aí tem muito desse fator peso na dança ou na vida, é aquela pessoa que anda fazendo barulho, pá, 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 né? Mais bruta, digamos assim, no sentido do peso mesmo, de ter mais peso em relação ao jeito de andar, de fazer as coisas mais bruto.
Em termos de espaço. Pensamentos são aquelas pessoas sistemáticas, organizadas, bem, como é que eu posso dizer? Metódicas mesmo. Elas precisam de um método, precisam de informação, elas precisam saber do porquê, do para quê, para quem, para onde, como, quando. E aí, essa função deles faz com que ele sempre vai chegar no espaço, por exemplo, no espaço. Quando ele chega em algum canto, por exemplo, eles vão olhar, ok, fulano tá ali, conheço ciclano, bacana. Ali, se eu ficar ali, vai ter muita bagunça, porque tem aquele monte de gente que tá perto da mesa de comida. Ali também tem o som, vai ficar muito alto, então vou sentar aqui, porque aí eu pego garçom passei por aqui, fico longe de quem está perto daquela mesa ali, né? É a pessoa que organiza muita coisa na cabeça. E não é diferente o movimento dele. Ele é todo metódico para dançar, para se movimentar, né? E tem, qual é o outro? Fluência. O fluência é tipo sentimento. Tipo sentimento é aquela pessoa que vai na vibe. Enquanto tá bom, para mim tá ótimo, e a pessoa vai indo, vai indo, vai indo. Não tá bom mais, ela cessa. E a gente faz muito isso na dança. A gente vai, se expõe, dança, faz, acontece, pula, vai de um lado, vai para o outro. A gente vai experimentando um monte de coisas, sensações do corpo, mas sem... Como é que eu posso dizer? Sem se preocupar com o processo, né? Com algum método específico, ou com o tempo que a gente está fazendo, ou se tem peso, se não tem. Eu estou me preocupando em me expressar. E é isso que o tipo sentimento faz. E aí, o Laban ele vai traduzir esses tipos psicológicos para essas funções, mais ou menos. Então, dá para a gente trabalhar muita coisa. Por exemplo, eu sou intuição e eu quero ser uma pessoa mais sistemática, mais organizada. Eu vou trabalhar, por exemplo, com uma dança terapêutica, onde eu trabalhe sempre com a pessoas pensando, organizando, desenvolvendo coreografia em relação ao espaço onde ela está no momento. Então, a gente vai trabalhar o fator espaço. Junto com isso, eu posso trabalhar o fator peso, né? E aí a pessoa começa a ganhar essas habilidades de fatores de movimento que vão trabalhar esse outro ponto de personalidade. Deu para entender mais ou menos ou ficou muita viagem? Não, Tentei. não, deu, foi Não, mais. tá ótimo. Tá Perfeito. ótimo. Muito Que bom, bom. obrigada. É por aí que vai. E é bem legal. Dança-terapia, a gente vai aprender, tem uma matéria só sobre isso, basicamente, né? Para falar de como é que esses padrões corporais e padrões arquetípicos e padrões de fatores de tipos psicológicos se comunicam com os fatores de movimento. Mas é bem divertidinho. Tranquilidade? Sim. Então vamos, olha só. Beleza. Eu ia colocar uma musiquinha aqui pra gente, mas eu preciso ver isto. Deixa eu ver aqui. Eu consigo compartilhar? Você consegue deixar eu compartilhar o som, Cris? Não lembro como é que faz isso. Que? Eu estou falando e você não está me ouvindo. Desculpa. Não. Vai em compartilhar, tenta ir em compartilhar. Aparece ver... que está desativado para participante. Ixi, isso aí eu não sei fazer, não. Qual é a Não tem música? problema, não. Não, pode deixar. Eu não sei pode fazer. deixar. Não, relaxa. Coloca ele como co-host, Cristina. Tá. Onde é que eu vou com o host aí? O que é isso? Share screen. Só que eu acho que tem que ser escolhido antes de entrar, não sei. É no share screen mesmo. Share screen. Nesse verdinho que tá aí. Senhor. Não precisa não, menina. Deixa eu ver. Peraí, que agora eu vi. Vai, tenta de novo. Porque no compartilhar tela tem um negócio aqui, vários participantes. Divertido, apareceu esse negócio. Todo mundo está aí? Todo mundo está presente? Vamos nós aqui. O negócio é o seguinte.
Cíntia, me escuta? Aquele, de novo. Sim. Cíntia, me escuta? Penny, me Sim. escuta? Tô Camila, me ouvindo. escuta? Todo Vera, mundo. ótimo. Então, olha só. Eu vou pedir para vocês fazerem o seguinte. Respirem profundamente, fiquem numa postura tranquila, bem relaxada. Relaxa bem. Aumenta o som. Né? Se estiver de fone, taca lá no talo. Eu vou colocar... deixa eu ver. 2 músicas para a gente ouvir, tá? Vou colocar uma, vocês vão falar o que vem na cabeça de vocês. Vocês podem até digitar lá no chat quando estiver vindo alguma coisa, mas deixa vir todas as coisas, vocês digitam lá, depois a gente faz com a segunda, beleza? E aí a gente vai trabalhar o arquétipo. Deixa eu escolher aqui uma Claudinha Leite maravilhosa. Mentira, gente. Ai, uma Claudinha Leite arquetípica. Isso. Respirou, entra aí em uma postura bem relaxada, respira, solta o pescoço, solta tudo, relaxa bem, deixa as imagens, sensações, qualquer coisa chegar na cabecinha de vocês. Deixa eu ver. Oi? Foi? Deu para ouvir? Deu. Só Para mim falhou muito. É, falhou isso que eu ia falar. demais. Então, peraí, vamos colocar de novo. Não tem problema, não. A música era linda, mas aí teve algum problema. Foi cagar. Tem problema, não. Vamos Veio cagada. Olha só, faltam 10 minutos para a gente fazer. Essa vai ser a terceira gravação, gente. Olha, hoje a gente está aqui. Vamos dar 9 horas da noite tranquilo, entendeu? Aí dá para ouvir a música, mas dá para ouvir. São 10 minutinhos que ele vai permitir aqui. Tá sem som, Felipe, o seu. Agora veio a música do uniforme.
Oi, deu para ouvir melhor? Deu para ouvir melhor. Isto. Vamos lá, então. Me fala aí, o que que veio na cabeça de vocês enquanto vocês ouviam? Veio alguma imagem? Veio uma sensação? Imagens e sensações. Eu coloquei aí no chat as 3 sensações que eu tive, imagens. Eu coloquei no chat também. Primeiro, é inevitável, né? As risadas infantis me remeteram à criança. Depois, a melodia me transportou para o Japão e aí eu fui tomada de forte emoção, de saudade. Tive muita vontade de chorar. Foi isso. Vontade de dormir. Janela, flor vermelho, criança, Japão, saudade, batalha, confronto, leveza. Divertidinho. Eu Então vamos lá. evitei ouvir o pensamento, viu? Porque meu pensamento é muito intrometido, sabe? Diz assim, Mas é tem bom. que fazer uma imagem, aí ele já começa a falar um monte de coisa para mim. Cala a boca, sabe? Tipo, Normal. aí fiquei tentando entrar num estado meditativo para ver o que vinha. Aí vieram essas coisas aí. Porque senão ia vir um monte de palavra, porque é muito intrometido o pensamento. Não, mas é assim mesmo. Pra gente é mais prático. Ai, divertido. Deixa eu ver. Divertidinho, divertidinho. Ok. O que que acontece? Divertido. Tá, criança, Japão, saudade. Eu não Beleza. estou conseguindo escrever, viu, Felipe? Eu também senti Você- leveza. Uhum, Consegui escrever aí, não sei porquê. Eu me senti tranquilo. tão leve, como se eu estivesse num castelo, no alto das nuvens, assim, aquela coisa bem... Uhum, Muito bom. bacana. O mais engraçado é que da primeira vez, com aquele monte de interferência, a primeira imagem que me veio foi o espaço sideral. Olha que louco. Por Divertido. causa das interferências, pois é. Aham. Mas não tá muito errada, não, sabe? A primeira vez que eu ouvi isso, eu via que eu mergulhava num oceano profundo e muito azulado, mas que ele era bem parecido com o espaço mesmo. Assim. A imagem que eu tinha do oceano era essa, como Eu se fosse um tive espaço que me acolhia. Eu tive um susto, porque eu estava olhando, né, ouvindo a música, mas quando eu fechei os olhos, imediatamente uma imagem se abriu, que eram como. O movimento eram de cobras. Era assim, né, um movimento, mas não eram cobras. Era como se fossem rios, mas num movimento de cobras, assim. E elas se abriam, assim. Eu tomei um susto, que eu falei assim, gente, eu acabei de fechar os olhos, não era para eu já estar vendo nada? É bem divertido, tá? Cara, eu tomei um susto, eu nunca vi isso. Nunca, nunca na vida. E aí aquilo se Então, abria, comum. assim, e depois a canção, né? O tom da voz dela subindo, e aí a imagem foi embora e só ficou a sensação de calmaria. A Mas letra da música fala basicamente disso. mesmo com as cobras, como se fosse um ninho de cobras, mas eram rios, eram águas. Sim, O águas ninho esverdeadas. abrir verde. Como é que você sabe? Tcharam! Arquétipo, querida, arquétipo, Que querida. louco, gente! A letra da música, ela fala que ela estava sentada em uma erva verde, né? E aí ela vai brincando com as ondas e com as pontas do pé. E aí ela vai falando de um monte de coisa, que ela vai navegando por alguns locais e que existe uma espuma, uma coisa meio, né, espacial, uma coisa meio mística que vai tomando conta dela. E aí ela fica frágil e pálida, uma sensação de, cadê? Ai, numa sensação de calmaria mesmo. Que é lá onde ela
colocou o amorzinho dela. Basicamente é essa a letra da música. E aí, o que acontece? Se você for ver, né? Não tem que fazer muita coisa nessa música, por exemplo. Penny colocou aqui criança, que aí você tem aqui, ela fala, né, de brincar com as ondas, não sei o quê. Beleza, tem o som também que já induz. Aí você tem aqui Japão. E aí a gente vai investigar o que significa esse Japão para Penny, né? Qual é a referência? O que ela quer dizer com isso? E aí você vai ampliando esse símbolo e a gente acaba contando a história dessa musiquinha. Essa é uma música mais solta, mais uma ópera, não sei se é ópera, né? É uma canção lírica italiana. Não coloca agora não, porque falta 1 minuto para ela para encerrar essa agora. Um latim. Essa de agora, ela é um latim. Mas acho que nossa aula vai cair agora. Meu Deus, mas já. Jesus. Já passaram 10 minutos, né? Jesus. Aquela hora que eu falei era 48.